Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor James Fernandes. Eu estou aqui de volta nas redes sociais para trazer uma palavra ao teu coração. Nós estamos agradecidos ao Senhor pelo privilégio de nos dar essa ferramenta tão importante que são as redes sociais para transmitirmos a sua palavra. Eu volto para nós refletirmos na Santa Palavra de Deus sobre um tema muito interessante, algo que Deus colocou no meu coração, a simplicidade da palavra, que será Deus falará fortemente ao seu coração e irá de encontro à realidade da sua vida. Eu quero falar neste momento sobre 5 coisas que nós não devemos esquecer, que todo cristão não deve esquecer. 5 coisas que todos nós já temos que ter em nossa mente diariamente, e isso deve fazer parte do nosso viver diário. Mas eu quero, antes de ler o texto bíblico e entrar propriamente dito no assunto, eu quero lhe pedir que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas tenham acesso à meditação da Palavra de Deus e possam ser abençoados também pela poderosa palavra. Faça isso e Deus estará te abençoando grandemente. Vamos lá? Ações, capítulo de número 3. Este vai ser o texto base, o versículo 21. Embora eu não trarei aqui com profundidade a interpretação deste capítulo, deste versículo, deste livro, eu quero usá-lo como base para esta reflexão do tema que nós abordaremos a partir de agora. Vamos ler o texto? Você que tem uma Bíblia na sua casa, você pode pegar a sua Bíblia, fique à vontade. E quem for entrando ao vivo já pode se identificando, que vai ser um prazer ter-o conosco neste momento. E para mim é um motivo de muita honra, é um privilégio você entrando aqui e interagindo conosco no meio desta nossa reflexão bíblica, tá bom? Lamentações 3:21 está escrito da seguinte maneira: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Glória ao Senhor. Este é o texto base para falarmos sobre este assunto. 5 coisas que não devemos esquecer. Você sabe muito bem que existem coisas que eu e você, que recebemos informações, algum conteúdo que nos foi transmitido, conselhos que recebemos de pessoas mais experientes, lugares por onde passamos e pessoas maravilhosas que conhecemos, e que no decorrer dos dias e dos anos, estas pessoas, estes conselhos, os lugares e algumas outras coisas, nós acabamos nos esquecendo. Nos esquecemos, às vezes, dos favores, nos esquecemos muitas das vezes da ajuda que algumas pessoas usadas por Deus nos abençoaram em tempo oportuno. O ser humano é especialista em se esquecer. Por isso que eu quero trazer ao seu coração esta palavra.
algumas coisas que nós não podemos nos esquecer de maneira nenhuma. Em hipótese alguma nós podemos nos esquecer. Talvez você esqueceu de uma pessoa que lhe ajudou há 5, 10 anos atrás. Talvez você esqueceu dos conselhos que seus pais, seu pai ou sua mãe lhe deu em uma circunstância que você precisava receber o conselho. Talvez você se esqueceu de muitas coisas boas que as pessoas fizeram para você. Bom, isto é parte da natureza humana. O ser humano, ele é limitado e por conta de sua limitação, ele esquece de conselhos, de pessoas, de lugares, de benefícios. Por isso que o salmista no Salmo 103, ele vai falar, vai nos dar uma aula de alguém que tem um coração agradecido. Quando você lê o Salmo 103, você percebe perfeitamente que ali existe o coração de alguém que está trazendo à memória os grandes benefícios recebidos pelo Senhor. Inclusive, a cura das enfermidades. Por isso que ele vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Vejam que é uma conclamação, é uma orientação para nós, a não nos esquecermos dos benefícios. Mas vamos lá. O texto de Lamentações, capítulo 1, diz que eu devo recordar na memória algumas coisas. Algumas traduções vão dizer aquilo que dá esperança. Na minha tradução, revista e corrigida, está dizendo: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Ou aquilo que eu trago à memória enche o meu coração de esperança. Com base nesse texto, nessa palavra de introdução, em que nós nos esquecemos de muitas coisas, nos esquecemos também, muitas das vezes, das coisas que Deus fez na nossa vida. Alguém que começa a sustentar uma ignorância, uma ingratidão e coisas semelhantes, esquecendo-se de que só tem aquilo que tem. Esta pessoa bem-sucedida diante dos homens, porque tudo isso vem de Deus. Todo dom perfeito e boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, o qual não há sombra de variação e nem mudança. Pois bem, quer conhecer a partir de agora 5 coisas. Vejam, eu não estou dizendo que elas são as únicas. Eu vou dar, inclusive o meu esboço que eu preparei, o esboço original, eu preparei foram 10 coisas. Eu vou falar agora de 5 coisas que nós não devemos nos esquecer. A primeira coisa, que todo cristão, todo servo de Deus, discípulo de Cristo, em Cristo Jesus, e que o seu nome está escrito no livro da vida, que recebeu o perdão dos seus pecados, que foi purificado, homem, mulher, jovem, criança, ancião, obreiro, não pode esquecer. Em primeiro lugar, nós não podemos nos esquecer que todos nós temos uma missão. Com base em Marcos capítulo 16 e versículo de número 15, em que o texto vai nos dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Isto fala-nos de uma missão universal, conferida a todos os servos
de Cristo Jesus, todos os que foram alcançados pela graça salvífica, não podemos nos esquecer que nós temos uma missão. Nos envolvemos com tantas coisas nessa vida, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com as nossas amizades, com as nossas redes sociais, com a nossa família. Nós investimos tempo em tantas coisas, e que é claro que todas elas de maneira equilibrada, quando é feito de maneira equilibrada, não há nenhum problema. Mas nos esquecemos, nos envolvemos tanto com tantas coisas e em tantas situações que nos esquecemos que temos uma missão, que é pregar o evangelho da salvação a toda criatura. Então você, não sei o seu nível de envolvimento, principalmente nesse período de quarentena, talvez está tão envolvido com tantas coisas que agora é exclusivo para este período de isolamento social. Ele está tão comprimido com tantas coisas que talvez você nem se deu conta que não está usando este momento de isolamento social para usar as suas redes sociais, as suas mídias sociais para cumprir a missão. Nós não podemos nos esquecer que nós temos uma missão. Essa é a primeira coisa. E escute, isso aqui é muito importante eu lhe falar, porque muita gente insiste em ter uma visão seletiva da missão da igreja. Ou seja, não é a missão de pregar o evangelho para os obreiros, para os pastores, para os evangelistas, para os doutores, para os mestres. Se você é músico, não se interessa pela missão. Se faz parte do departamento de algum outro departamento de ornamentação, seja qual for o departamento, dependendo da igreja que você faz parte e da sua organização administrativa, nos envolvemos tanto com tantas coisas que às vezes nos esquecemos da missão primordial da igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura. Então não se esqueça, a primeira coisa que nós não devemos esquecer, grave aí, nós temos uma missão conferida pelo Senhor Jesus a todos os salvos, não aos elitizados, aos engravatados, aos acadêmicos, aos letrados, aos que têm acesso a muita informação. Enfim, não, tire tudo isso da sua mente. A missão é para todos os salvos. Por isso que nós não devemos nos esquecer. Essa missão é minha, essa missão é sua. Lembro-me quando estivemos por um período de tempo fazendo missões no Peru, que eu ouvi de pessoas dizendo que admirava esta minha chamada específica, e ao término do elogio pela coragem de sair daqui, eu e minha família, e ir para um outro país, no final as pessoas diziam: eu não tenho coragem de ir. E essa não é a minha chamada, essa não é a minha vocação. Bom, em termos de missões transculturais, em parte eu concordo que algumas pessoas realmente não têm uma vocação específica. Mas o que eu estou dizendo é que, pela palavra, a missão não é dada para vocacionados. A missão é dada para outros. A vocação específica para um lugar específico, para uma área missiológica específica, é um outro detalhe. É uma outra live. Estou dizendo da missão, que eu e você não podemos esquecer. Do cargo, da sua posição social, se você é empresário, se você é um médico, advogado, se você é um engenheiro,
um mecânico, seja qual for a sua profissão. Se é salvo em Cristo, Deus está esperando que você cumpra esta missão. Não se esqueça desta missão. Vamos agora para a segunda coisa que todo cristão, todo crente salvo não pode esquecer. Anote que isso aqui é importante. Todos nós não podemos nos esquecer das promessas do Senhor. E aí um registro do salmista Davi, lá no Salmo 119, versículo 74. Quando ele escreve este salmo, meu coração se enche de alegria. Ele diz: lembra-te da palavra dada ao teu servo, a qual me fizeste esperar. Olha o que ele diz: lembra-te, Senhor, da palavra dada ao teu servo, promessas, a qual me fizeste esperar. Então todo crente, ele deve ter na sua mente que ele não pode se esquecer das promessas do Senhor. Deus tem promessas na área da escatologia para a igreja. Deus fez promessas de maneira individual do revestimento de poder e para a igreja de maneira também coletiva. Promessas. Vida cheia do Espírito Santo, promessas de uma colheita bem-sucedida, promessas para quem é dizimista, promessas inúmeras, dezenas, centenas, muitas promessas nós temos na Bíblia Sagrada. Você sabia que quando alguém tem uma tendência de esta pessoa está fadada à falência espiritual? Você sabia que uma pessoa que mente no meio de uma tribulação, você está passando uma tribulação, você está passando por uma adversidade, você está passando por algum tipo de provação, e se você não se dá conta das promessas que Deus fez para um crente no meio da provação, no meio do sofrimento, no meio da tribulação, o que acontece? Essa pessoa facilmente é sucumbida pela adversidade, pela provação. Agora você está passando por uma adversidade, por uma provação, por uma tribulação. Aí vem o Salmo 46. Promessas mais fantásticas para alguém que está se sentindo fraco, desanimado no meio das adversidades e das provações da vida. Deus é o nosso refúgio. Veja que quando você traz à tona, você se lembra das promessas que Deus fez para aqueles que estão em provação, ou em tribulação, ou em adversidade, você terá uma base que te dará força para vencer o momento difícil. Por isso que a segunda coisa que eu estou trazendo é que você não pode esquecer das promessas do Senhor. Jamais. Imagine uma igreja a igreja de Cristo que se esquece da promessa do arrebatamento. Que tipo de identidade essa igreja trará às pessoas que estão ali ao seu redor? Uma igreja que facilmente se esquece das promessas. É uma igreja que facilmente se esquece das promessas, é uma igreja que geralmente perde inúmeras batalhas. Deus é um Deus de promessas. A igreja está debaixo de muitas promessas. Inúmeras promessas. Como disse, promessas particulares que Deus prometeu para ti. Lembra que Jesus disse: olha, eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos acontecerá. Promessa. Então existem promessas. Você olha para a Bíblia e você se depara com promessas. Deus no Antigo Testamento promete o Messias e ele cumpre. Então alguns morreram na esperança
de ver o Messias, não viram, porém, quando começarem todos os eventos escatológicos virem à tona, um após o outro, estas promessas se cumprirão para demonstrar a fidelidade de Deus. Porque não esquecer das promessas de Deus é confiar na fidelidade e na soberania de Deus. Grave isso aí. Não se esquecer das promessas de Deus é estar diariamente firmado, confiante na grandeza, no poder, na fidelidade, na soberania do Deus que nós servimos. Essa é a segunda coisa que nós não podemos de maneira nenhuma nos esquecer. Vamos lá? Anote aí. A terceira coisa que eu e você não podemos nos esquecer em hipótese alguma, olha que coisa linda, é que a nossa pátria não é aqui. Tem muita gente granjeando muitas coisas, e não é errado. Não é errado. Porém, como se fosse passar o resto da vida aqui nesta terra. Você olha para uma visão, você verifica na Bíblia a visão paulina das suas próprias convicções, você vai entender que eu e você não podemos esquecer que a nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos nesta terra. Um período de tempo que estamos por aqui. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20, ele vai dizer, olha, a nossa pátria, a nossa cidade não é aqui, ou não está aqui. Leia lá, Filipenses 3, 20, e veja, não se esqueça disso, você está de passagem aqui. Por que se atormentar, se desesperar, se atribular, porque você não conquistou tudo aquilo que você desejava, ainda não conquistou tudo aquilo que você deseja aqui nesta terra? Fique tranquilo, porque eu e você estamos de passagem por aqui. Eu e você estamos de passagem, então não se esqueça, nossa pátria não é aqui. Deus nos salvou para que, enquanto estivermos aqui, entendamos o propósito pelo qual Ele nos chamou, que é a missão maior que já falei aqui, que é a pregação do Evangelho a toda criatura. Mas a nossa pátria não é aqui. De onde você está aí me assistindo, você mora em uma casa confortável, ou talvez você não está morando na casa que dos seus sonhos, não interessa. Não se esqueça, a sua pátria não é aqui. A nossa cidade não é aqui. Eu quero já agradecer, eu estou observando, tem muitos irmãos que estão assistindo a nossa live. Deus abençoe a vida de cada um, inclusive alguns das nossas ovelhas aqui da nossa congregação. Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado pela participação aí. Alguns estão dando um like, outros estão mandando aí o coraçãozinho. Deus abençoe a todos. É um prazer tê-los aqui. Veja, você tem a sua casa, talvez não é a que você sempre sonhou. Você mora em um lugar, talvez não é o lugar que você sempre projetou para a sua vida. Fique tranquilo. Independente se você tem ou não a casa dos sonhos, mora ou não no lugar dos seus sonhos, calma, fique tranquilo, não se desespere. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos esperando, a Nova Jerusalém. Lá a Bíblia diz em Apocalipse, é o tabernáculo de Deus para com os homens que fizeram uma aliança com Ele. Viu? Então, não se esqueça, essa é a terceira coisa que nós não devemos nos esquecer. Vamos lá, partindo já para o final desta live.
A quarta coisa que nós não podemos esquecer, anote, pegue a caneta, o caderno, anote. Quarta coisa que nós não podemos nos esquecer. Olha que lindo. É que nós não somos deste mundo. Me parece uma certa semelhança com o tópico anterior, mas escute. O tópico anterior diz que a nossa pátria não é aqui, é na eternidade. Ok. Isso me arremessa para a ideia de que nós não somos deste mundo. Aí caminham juntos essas duas ideias, uma exposta por Paulo e a outra por Jesus, caminham juntas. Se a minha pátria não é aqui, e logo eu entendo que eu não sou deste mundo. Leia lá João capítulo 15, versículo 18 e 19. Veja o que Jesus diz. Sabe por que o mundo odeia vocês? Porque vocês não são desse mundo. Vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Que coisa extraordinária. Nós estamos aqui de passagem, pagamos impostos por aqui, conquistamos algumas coisas por aqui, vivemos momentos maravilhosos por aqui, tivemos um encontro com Deus aqui. Muitas coisas na nossa vida se iniciam nesse tempo presente, nesse tempo existencial. Porém, nós não somos deste mundo. Não se esqueça disso. Isso significa dizer que os valores do mundo não devem mais influenciar aquele que já foi salvo em Cristo. Isso significa dizer que as ideologias propagadas pelo sistema mundano corrompido e subjugado ao príncipe deste século não podem mais exercer nenhuma influência na minha vida. Pelo contrário, Jesus disse que nós somos sal da terra e luz deste mundo. A nossa vida, a aliança que fizemos com Deus, a nossa vida que nós temos de intimidade com Deus deve transmitir luz neste mundo de trevas. Então não se esqueça, você não é deste mundo. Talvez o inimigo fale ao seu ouvido ou lhe faça o convite, venha desfrutar de algumas coisas do mundo, mas Deus está me usando como profeta nesta noite para te dizer, você não é deste mundo. Você não é deste mundo. Grave isso. Esta é a quarta coisa que nós não podemos nos esquecer em hipótese alguma. Olha, meu amigo Fernando, Deus te abençoe. Jovem, obreiro, coordenador de jovens aqui da nossa congregação. Irmão Thailson, abraço. Aos novos pregadores, as revelações aqui da nossa igreja, pregadores do Evangelho. Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando aí. E a última coisa que eu quero que você anote, eu sei que você sabe disso, mas Deus está me usando para você saber trazer à memória algumas coisas importantes em que outras coisas não devem fazer você perder o foco delas. Então, qual é a quinta coisa que eu e você não podemos esquecer? Claro, é evidente, eu não poderia deixar de falar disso. Nós não podemos nos esquecer que Jesus está voltando. Glória ao nome do Senhor para sempre. Não se esqueça disso. Todas as suas conquistas, os seus sonhos realizados, a prosperidade que você está vivendo hoje, ou até mesmo a dificuldade, as provações, não devem fazer você esquecer que Jesus está voltando. Talvez você já conquistou tanto, já ganhou tanto dinheiro, tanta posição, já tornou-se famoso, conhecido. As pessoas já estão falando muito do seu nome, do seu ministério, da sua vida. Talvez você já conquistou tantas coisas que causou um impacto na vida das outras pessoas. Você se tornou um fenômeno naquilo que você faz ou naquilo que você é.
nas habilidades que você possui, mas não deixe que tudo isso venha fazer você se esquecer. Jesus está voltando. Talvez você já se envolveu tanto com o seu trabalho, com os seus estudos, com outras coisas, relacionamentos, e com outras e outras coisas que vão aí acumulando no seu dia a dia. Talvez você já se envolveu com tanta coisa que se esqueceu que Jesus está voltando. Mas Deus é tão bom que Ele não nos deixará sem sinais da volta do Senhor Jesus. O próprio Jesus deixou muito claro, e eu penso que Jesus deixou registrado, os escritores da Bíblia deixaram registrados a fala de Jesus sobre os sinais que precederiam a sua vinda, exatamente porque o ser humano tem facilidade de se esquecer. Você já se deu conta que às vezes você está tão envolvido com alguma coisa que você se esquece, meu Deus, hoje é dia do culto, dia de culto, meu Deus, você esqueceu de ler a Bíblia, se envolveu com tantas coisas que se esqueceu de orar, se envolveu com tantas coisas que se esqueceu que Jesus está voltando. E tem gente com planos para daqui a 30 anos. Bom, claro que não é errado fazer projeções, desde que não se esqueça que Jesus pode partir, colocar um limite nas suas projeções, nos seus sonhos. Talvez você tenha um anseio de se formar em alguma área da sua vida. Talvez Jesus pode voltar na metade do curso, na metade da faculdade, na metade, ou no começo, ou quase se formando. Lembra de Provérbios 16, versículo 1? O homem faz planos no seu coração, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então está aí. Não se esqueça, Jesus está voltando. Os sinais estão apontando para que, em qualquer momento, Ele vem buscar a sua igreja. Então, para você que entrou agora nesta live, deixa eu recapitular aqui. Rapidamente eu encerro. Nós estamos refletindo sobre 5 coisas que um crente salvo em Jesus não pode esquecer. Primeiro, nós não podemos esquecer que nós temos uma missão. Marcos capítulo 16, versículo 15. Segundo, nós não podemos nos esquecer das promessas de Deus. Salmo 119, versículo 74. Terceiro, nós não podemos nos esquecer que a nossa pátria não é aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Anote. Quarto, nós não podemos nos esquecer que não somos deste mundo. João capítulo 15, versículo 18 e 19. E por último, nós não podemos nos esquecer que Jesus está voltando. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 18. Que esta palavra alcance a sua vida, o seu coração, com muita intensidade, para que você, assim como no livro das Lamentações de Jeremias, possa trazer à memória o que te dá esperança. Que Deus te abençoe através dessa palavra. Então, quando eu concluir esta live, se poderá compartilhar, compartilhe nos grupos do seu trabalho, da sua igreja. Se desejar, você pode salvar esse vídeo e também compartilhar no seu Instagram. Enfim, compartilhar a palavra de Deus. Em tempos de crise social, em tempos em que temos sido bombardeados por tantas notícias ruins, seja um transmissor de boas novas. Compartilhe esse vídeo e abençoe. Talvez tenha alguém precisando desta palavra. Amém? Deus te abençoe. Deus te ilumine. Deus te faça lembrar de
tudo aquilo que Ele deixou na sua palavra para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Em breve, mais um vídeo. Eu estou preparando aqui dois materiais fenomenais e eu vou compartilhá-lo. É provável que eu compartilhe ele aqui no meu Facebook, lá no meu Instagram. Eu estou preparando 2 estudos. O primeiro é 7 pessoas que você deve expulsar da sua vida. Isso mesmo. Aguarde que eu vou preparar. Já está preparado, eu vou anunciar aqui nas redes sociais. Quando eu for transmitir este vídeo aqui, talvez seja ao vivo ou talvez eu grave ele e envie aqui para as minhas redes sociais. E o segundo também fenomenal. O primeiro é 7 pessoas que você deve expulsar da sua vida. 7 tipos de pessoas, viu? E o segundo é 7 tipos de pessoas que você deve ter pertinho de você. Aguarde, vou preparar esses 2 estudos para abençoar a sua vida. Aliás, já estão preparados. Só vou dar uma reorganizada para deixar aqui e abençoar a sua vida. Deus te abençoe muito. Excelente noite, um excelente fim de semana e que é a semana que vai se iniciar. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Que Deus te dê muita graça e sabedoria para ser bem-sucedido em todas as coisas. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.